Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos conduzir uma investigação séria, quase acadêmica, sobre uma questão de peso eterno: o destino da alma de um certo gato. Sim, estamos falando do Frajola. A análise de hoje vai mergulhar fundo para descobrir o seu lugar de descanso ou tormento final. E a pergunta que guia toda a nossa investigação é esta aqui. Depois de uma vida inteira cometendo as mais variadas infrações, mesmo que no mundo dos desenhos, onde é que esse gato se encaixa no mapa do inferno de Dante? Vamos tratar isso como um verdadeiro tribunal cósmico, para decidir o destino eterno dele. Bom, para começar qualquer julgamento, o primeiro passo é o mais crucial de todos. A gente precisa estabelecer se o Frajola pode sequer ser julgado. Ou seja, precisamos ir além da comédia, do tapa e da correria e enxergá-lo como um ser que tem livre-arbítrio, um ser capaz de fazer escolhas morais. Certo? Agora, antes de a promotoria apresentar as provas, a gente precisa primeiro derrubar os dois principais argumentos da defesa. São as duas grandes objeções que poderiam, quem sabe, absolver o Frajola de qualquer culpa. Vamos ver por que elas não se sustentam. E aqui, a gente entra no núcleo teológico da questão. A doutrina clássica é bem clara. Animais não pecam. Por quê? Porque eles agem por puro instinto, o que se chama de anima bestiarum. Então, a primeira defesa é muito simples. Ah, mas o Frajola é só um gato. Será mesmo que é só isso? E é aqui que o argumento da defesa começa a ruir. Pensem bem, um mero animal? Um animal que fala, que usa ferramentas, que bola planos complexos com produtos da Acme, e o ponto mais importante de todos, ele demonstra ter consciência de que está fazendo algo errado. Ele se esconde da vovó, ele finge docência. Isso não é instinto, isso é razão. É a tal da anima rationalis, a alma racional. E com ela, meu caro, vem a responsabilidade total pelos próprios atos. Ok, vamos para a segunda linha de defesa. É o famoso argumento da física dos desenhos animados. A lógica é, se ninguém nunca se machuca de verdade, se o piu-piu sempre sai ileso de uma explosão ou de uma queda de um penhasco, então algum crime foi realmente cometido. A teologia tem uma resposta bem direta para isso. Para a teologia, o pecado não está no resultado da ação, mas na intenção do coração. A intenção de cometer o mal já é em si o pecado mortal. O fato de que o piu-piu é praticamente indestrutível não inocenta o Frajola de nada. Pelo contrário, só torna a existência dele mais frustrante. A intenção de matar estava lá, episódio após episódio. Muito bem, com as principais defesas derrubadas, agora a gente pode finalmente começar a acusação. Vamos fazer uma análise das camadas de pecado do Frajola, quase como um geólogo, para encontrar a sua falha principal, a raiz de toda a sua maldade. A nossa estratégia vai ser um processo de eliminação, bem simples. A gente começa de cima para baixo no inferno de Dante. Primeiro, os pecados da incontinência, como a gula e a ira. Depois, a gente desce para a violência. E, por fim, vamos investigar a possibilidade do pecado mais grave de todos, a fraude. Vamos descartar logo de cara a gula e a ira. Por quê? Bom, a fome dele claramente não é real. A vovó o alimenta super bem. Aquela fome é só uma desculpa para a crueldade. E a raiva dele não é um impulso cego, é frustração. É a raiva de um cérebro calculista cujos planos deram errado. Os crimes dele são premeditados demais para serem só falta de autocontrole. E a violência, então? O Frajola é violento, não há dúvida. Mas a violência dele nunca é direta. É sempre através de armadilhas, de disfarces, de truques. E na lógica do inferno de Dante, quando a violência usa o engano como meio, o pecado muda de categoria. Ele se torna algo muito, mas muito mais grave. Ele se torna fraude. E é isso que nos leva ao centro, ao coração da acusação. O pecado que define a alma do Frajola não é a fome, não é a raiva, nem mesmo a violência em si. É a fraude, e mais especificamente, a sua forma mais traiçoeira, a hipocrisia. E as provas são esmagadoras. É só observar a dualidade dele. A aparência de smoking já passa uma imagem de gato de estirpe, de cavalheiro. Mas na primeira oportunidade, ele vira um monstro. Ele age como um anjinho perto da vovó, para logo depois tentar o mal. Ele quer todos os benefícios de ser um bichinho de estimação amado, enquanto secretamente planeja o mal contra outro morador da casa. Isso, senhoras e senhores, é a definição de hipocrisia. Com um caso tão bem fundamentado, a gente chega finalmente ao momento do veredito.
É a hora de apontar com precisão o locus terrível, o lugar terrível, o endereço exato do Frajola na complexa geografia do inferno. E o martelo bate. O destino de Frajola é o 8º círculo, o círculo conhecido como Malebolge. Este é o lugar reservado para os fraudulentos, aqueles que usaram o dom divino da inteligência, não para o bem, mas para enganar. Só que o Malebolge é dividido em 10 valas, 10 bolgias, cada uma para um tipo específico de fraude. Então, para qual delas o Frajola vai? A resposta é a de número 6. E aí está, a sexta bolja, o lar eterno dos hipócritas. O veredito final confirma a acusação. O pecado que o condena é a simulação da virtude para esconder a malícia. É a hipocrisia em sua forma mais pura. Mas no inferno de Dante, o castigo nunca é aleatório. Existe um princípio chamado contrapasso. É uma espécie de justiça poética, onde a punição é um reflexo irônico e perfeito do pecado cometido em vida. Então, a pergunta é: como seria um inferno feito sob medida para o Frajola? O contrapasso dele seria uma obra de arte cruel. Imaginem, ele é forçado a usar uma fantasia de mascote fofinha, dourada por fora, mas por dentro feita de chumbo, esmagando-o com o peso de sua própria falsa inocência. Toda aquela agilidade de gato desapareceu. Agora ele é forçado a uma marcha lenta, dolorida, eterna. Sua voz, roubada. O único som que ele consegue emitir é o piado do piu-piu, e para completar o tormento, demônios em forma de canários o provocam para sempre, sussurrando seu próprio bordão, mas sempre fora de alcance. Então, para a gente fechar e resumir o caso: localização, 8º círculo, 6ª bolja. Pecado capital, hipocrisia. E a punição, ser literalmente esmagado pelo peso da falsidade que ele vestiu de forma tão leve durante a vida. Cada detalhe da sentença é um espelho perfeito dos seus crimes. E assim, a nossa investigação chega ao fim. E a conclusão é bem sombria. Aquele grato que vivia achando que viu um gatinho, agora no espelho da justiça divina, vê apenas a si mesmo. Um monstro dourado, curvado sob o peso da sua duplicidade, marchando em círculos, para sempre. Uma lição terrível sobre as consequências de uma vida inteira de enganos.